Bom, vamos lá. Hoje é a segunda parte do estudo sobre perseverança dos santos, o quinto ponto do calvinismo. Eu acho que possivelmente terminaremos hoje, vamos ver, tá? Isso, por favor, não impede vocês de participarem, façam isso, é sempre bom, perguntas são sempre importantes para solucionarmos e sanarmos as dúvidas, as possíveis dúvidas que surgirem. O que nós já vimos aqui sobre o quinto ponto, tá? Eu vou passar essa parte dos 5 pontos, a parte histórica, já vimos tudo isso bastante. Já vimos até aqui o que temos estudado: depravação total, eleição incondicional. O homem nasce pecador, impossibilitado em si mesmo de querer ou poder ir a Deus. Deus então traz a solução para o homem. Antes da fundação do mundo, na eternidade, ele elege, sem condição prévia, aqueles a quem ele vai salvar. Jesus, quando vem, ele paga pelos pecados do seu povo. A expiação é limitada em sua abrangência. Jesus não morreu por todos sem exceção, por todos sem distinção, não há distinção de pessoas, mas ele morre por seu povo. É essa abrangência que é limitada, ele morre por aqueles a quem Deus elegeu. E no seu tempo de vida, no tempo de vida dos eleitos, o Espírito Santo chama. Então aqui, eu já falei semana passada, mas é bom lembrar que dessa economia da Trindade, assim que nós chamamos. Quem morreu na cruz? Pai, Filho ou Espírito? Filho. Os três são um Deus só, não é? A Trindade é isso, é um mistério da Trindade, é difícil entendermos, mas é assim que é revelado. Há um Deus só, em 3 pessoas. Agora, nessa Trindade há uma economia de funções. Então, é o Filho que morre na cruz, não é o Pai, não é o Espírito. O Pai elege, o Filho conquista na cruz, e quem aplica a salvação? O Espírito. A função é essa, tá? Na doutrina da salvação, o Espírito Santo aplica, é ele quem chama, é ele quem faz esse chamado irresistível aqui, que não pode ser finalmente rejeitado por quem foi eleito e por quem Cristo morreu. Como eu disse, o ser humano pode rejeitar até certo ponto, mas sendo ele um eleito de Deus, nós não sabemos quem são, mas sendo ele alguém por quem Cristo morreu, haverá um momento em que o Espírito vai chamá-lo, e esse chamado será de fato eficaz. E aqui nós definimos perseverança na semana passada. Essa pergunta, ou essas perguntas que nos guiam na nossa aula: uma vez salvo para sempre? É possível que se perca a salvação? Então nós vimos que existe um raciocínio, não só lógico, mas teológico sobre isso. Se o homem é impossibilitado de crer por si mesmo, se Deus elege, se Cristo morre por essa pessoa e o Espírito chama, a pergunta é possível que isso não se conclua? E nós vimos que não, é impossível que isso não seja concluído, porque a obra é de Deus, é Deus quem faz, então ele é soberano nisso, desde sempre, desde o começo ele sempre foi soberano. Então nós vimos que aqueles por quem Cristo morreu, a quem Deus elegeu, a quem o Espírito chamou, serão preservados para de fato alcançarem a salvação de modo final. Definimos essa doutrina, né? Só a mais curta aqui, ó. A doutrina da perseverança dos verdadeiros crentes explica que aqueles que têm a verdadeira fé, e lembra que isso é importante, não podem perdê-la, nem total nem finalmente. Importante são esses advérbios aí, né? Verdadeira fé, ou está adjetivando a fé, é verdadeira. Importante dizer isso. Aqueles que são verdadeiros crentes não podem deixar de ser, tá? O que não significa, lembram-se disso, que todo mundo que está na igreja é um verdadeiro crente, não significa isso. Que podemos pecar à vontade, que não devemos lutar contra o pecado, não significa que todo membro frequentador, que foi batizado, que participa de ceia, não significa que esses são verdadeiros crentes, tá? Significa que aqueles que são verdadeiros, a salvação nunca será retirada deles, nunca perderão a salvação. Vimos o que Armínio disse, e é importante lembrar:
ele não bate o martelo, lembra disso? Ele diz, isso deve ser assunto de pesquisa mais acurada. O que deve ser assunto? Se é possível um verdadeiro crente, aquele que tem a verdadeira fé, deixar de tê-la, se perder totalmente. Ele não era certo sobre isso. Vimos o que Dort escreveu, tá? O Espírito Santo é mais forte do que a nossa carne, em resumo. Ele vai nos preservar, ainda que nós sejamos fracos. Ele nos preserva. Vimos o que o Westminster diz, que é o documento que a IPB subscreve ou assina embaixo. E vimos os diversos fundamentos bíblicos, né? E só vou lembrar desse texto, alguns pontos, que é um texto muito, muito completo sobre isso, tá? Lembra que até aqui, até esse glorificou, nós temos em verde aí a chamada corrente dourada, inquebrável. Aqueles a quem Deus amou, Ele predestinou. Os que Ele predestinou, Ele chamou, lembra o Espírito. Aqueles a quem Deus elegeu, o Espírito chama. Aos que Ele chamou, Ele justificou. O que é justificação? Biblicamente falando, o que é alguém ser justificado? Declarado justo diante do tribunal de Deus. Você foi declarado justo. Aqueles a quem justificou, glorificou. E veja que está tudo no passado aí. Mas eu ainda não fui glorificado. Nós seremos quando Cristo voltar. Pois é, mas é tão certa essa cadeia que o escritor Paulo, inspirado, escreve como se já tivesse tudo acontecido. Que é certo que aqueles a quem Deus predestinou, chamou, justificou, esses serão glorificados. Não tem como quebrar essa cadeia. E aí vimos que a sequência desse texto é: então o que a gente diz? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Gente, cuidado, esse é um dos versículos mais mal usados, né? Não, se Deus é por nós, quem será? Vamos passar nesse vestibular. Não está falando disso, gente. Não está falando de questões pessoais, que às vezes você pode não acontecer como você quer. Não está falando disso, está falando, Deus é por nós como? Aqui. Mas a causa da justiça, né? É. Se Deus é por mim, Entrei numa causa e eu vou ganhar essa causa, porque Deus é por nós. Não está falando disso, está falando do processo da salvação. E aí ele diz, o que a gente diz então, se Ele predestinou, amou, justificou, chamou e glorificou? Ele é por nós. Não tem como perder isso. É esse o ponto aqui. Alguns Nicodemos fez um comentário sobre um rapaz que ia viajar e ele falou: eu estou com muita pressa, eu vou correr mesmo. E o Senhor, ele fez uma oração: o Senhor fecha os olhos dos guardas, para não lutarem, é isso? Porque Deus é por mim. Olha só. Aí ele usa como quer, né? Mas veja que fora de contexto você usar isso por uma questão pessoal, dos seus termos, né? Fora de contexto, gente. Aqui falando do processo da salvação. Deus é por mim. Quem será contra? E aí ele fala coisas aqui que são absurdas de dizer. Pode-se perder salvação. E aí o que o Paulinho falou semana passada, e que eu reitero aqui, é: quando você diz que se pode perder a salvação, você não está só ferindo essa doutrina, você fere um conjunto de doutrinas, que Deus não é por você então. Esse texto todo é ferido, porque olha só, ele diz: se Deus é por nós, quem será? Aquele que não poupou seu filho, não vai nos dar todas as coisas que nós precisamos, graciosamente? Se Ele já fez o mais difícil, que foi dar o Filho amado, Ele vai fazer o resto por nós. O que é esse resto? Não é emprego, não é isso que você quer. Toda a obra da salvação Ele vai completar por você. Ele já fez o mais difícil, que é dar o seu filho. Quem vai te acusar? Deus falou: inocente. Quem vai te acusar? Quem vai condenar? Foi Ele quem morreu. Ele intercede por você. Ninguém pode condenar você. Pecado não pode te condenar mais. Quem nos separará do amor de Cristo? Então aqui é um texto muito forte para quem de fato foi justificado, chamado, predestinado. Nada pode separar essa pessoa do amor de Deus. E aí alguns arminianos, por exemplo, a doutrina arminiana vai dizer: ela mesma pode se separar do amor de Deus, porque ela pode abandonar a fé.
Qual é a nossa conclusão com isso? Nunca teve a fé verdadeira. A gente vai ver texto sobre isso. Não é que ela teve a fé verdadeira, foi chamada, justificada, predestinada e abandonou isso. Não, o texto está com problemas. A questão é que ela pode ter até feito parte da igreja, cantou no coral, foi líder, falou, mas nunca teve a fé verdadeira. Jesus expulsou demônio, nunca expulsou. Mateus 7, né? Senhor, nós em teu nome expulsamos demônios, eu nunca conheci vocês. Aqueles que de antemão conheceu, ele diz, eu nunca conheci você. Você pode até dizer que me conhece, mas eu não conheço. O que importa é se eu te conheço, não é se você diz que me conhece. Então você pode ter feito um monte de coisas e até coisas impressionantes visivelmente. Se eu não te conheço, eu nunca te conheci. Não é que eu te conheci e depois você abandonou. Ter feito coisas boas aos olhos humanos. Exato, eu nunca conheci. Então esse é um texto muito forte para dizer, não se perde salvação, tá? E aí vimos todos os outros, tá? Eu vou passar porque nós vimos tudo isso aqui. Vou mandar lá no grupo, se nós terminarmos hoje eu mando lá. Ok, olha só, isso aqui é importante, esse texto que eu acho que é o último aqui, né? Em verdade eu vos digo, Jesus dizendo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, para o presente, a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então quem crê em Cristo, verdadeiramente, já tem vida, e qual é a qualificação dessa vida? Eterna. Como é que você perde algo que é eterno? Então não é eterno. Se há possibilidade de não ser, não é. Então a vida é eterna. Então olha outros textos. O texto anterior, né, em verdade vos digo, que ouve minha palavra, que não entra em juízo. É importante também colocar que todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Sim, uma questão escatológica. Exato. Mas não entra em juízo para salvação. Iremos ao tribunal de Deus para as recompensas. Isso. As recompensas, vamos dizer, os galardões. É aqui um parênteses, né, entrando na escatologia. Fala juízo ali, mas todos nós entraremos. Quem já creu em Cristo aqui, não vai passar por um tribunal, não entra em juízo. O dia final vai ser um dia de declaração pública de que é salvo. Você vai ser julgado naquele dia. Vai ser declarada a sua salvação e você vai receber os galardões, que é um tema até difícil, né? Não tem muito na Bíblia para a gente saber o que é isso de fato, mas vai receber suas recompensas, tá? Mas o ponto aqui que eu quero tratar não é para salvação, sim, é outra questão. Exato, é que você já passou da morte para a vida e a vida é eterna. Agora outros textos semelhantes, olha só. Quem crê tem a vida eterna. Nunca mais terá sede quem crê. É uma fonte para jorrar a vida eterna. O que isso tem a ver com perseverança? Se você quer um verdadeiro crente, você nunca mais terá sede. Então, se é possível perder a salvação, você tem sede de novo. E a palavra é, nunca mais vai ter sede. Não há possibilidade de voltar a ter sede. Tá? A vida jorra a vida eterna. É uma fonte que jorra a vida eterna. Quem nele comer viverá eternamente. Como é que se perde algo que é eterno? Quem nele em mim não morrerá eternamente. Então é muita certeza de salvação completa e não de perda de salvação, tá? São promessas imutáveis. A gente falou aqui, eu começo aqui, tá? Então, algumas questões na doutrina da perseverança podem trazer a ideia de que, então está seguro, né? Então, ok. Então a gente pode afrouxar um pouco os nossos parâmetros. Talvez você vindo de outra linha teológica, de outra igreja, tenha ouvido já essa ideia sobre calvinismo. É a graça barata, é assim, vive como quer. Está salvo, a gente vive como quer, vive pecando. Isso é um espantalho, é uma desfiguração do calvinismo, né? Sim, nós estamos dizendo, sim, que os eleitos são eternamente salvos, são seguros. Estamos dizendo isso, tá? Mas nós queremos dizer mais que isso também. Nós queremos dizer que aqueles que foram salvos são chamados a perseverar.
em obediência. Isso não é contraditório. E a gente vai mostrar por quê, tá? Por isso eu coloquei aqui, perseverança ou preservação. O cerne da definição dessa doutrina é que os crentes perseveram porque Deus os preserva, ou os capacita a perseverar. Dort, lá, o documento escrito pelos calvinistas, diz: os crentes podem estar certos e estão certos dessa preservação dos eleitos para a salvação e da perseverança dos verdadeiros crentes na fé. Então há uma questão de Deus nos preserva para que nós perseveremos. Não é uma entrega total e sem responsabilidade da parte de quem é salvo, porque nunca há esse afrouxamento de, pessoal, tranquilo, viu? Pode ficar à vontade agora, está salvo, fiquem à vontade. Tem dois autores aí, teólogos de peso na história. Um é o John Murray, ele diz: olha, eu prefiro o termo perseverança. O Sproul diz: eu prefiro o termo preservação, mas a gente pode unir esses dois termos, perseverança e preservação. O que o Sproul diz? A única razão por que podemos perseverar é que Deus nos preserva. É aquela história daquela música, né? O arminiano é segura na mão de Deus, o calvinista é com tua mão segura bem a minha, porque eu sou fraco, segura a minha. Essa é a ideia de Deus segura para te preservar, e nesse processo nós somos chamados a perseverar, tá? Se fôssemos deixados à mercê de nós mesmos, poderíamos cair a qualquer momento, e isso é uma verdade. O quão forte você é para garantir a sua salvação amanhã? Rapaz, nada. Mas eu estou seguro porque quem me segura é Ele. Ele me preserva para que eu persevere na fé, tá? 1 Pedro 3, abre lá em 1 Pedro 1, perdão, 1 de Pedro 1, lá no finalzinho, 1 de Pedro 1. De 3 a 5. Primeira de Pedro 1, de 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Veja, Ele fez algo em nós, Ele nos deu vida nova, nos fez nascer de novo, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para aqui, o que Deus fez por você? Te deu nova vida, e essa nova vida te dá uma esperança viva. Por quê? Porque ela é viva, porque Jesus está vivo. E a ressurreição dele garante que você também será ressuscitado. Esperança, não é? Essa esperança é viva. Eu não morrerei para sempre. Eu ressuscitarei, porque Jesus ressuscitou. Isso me traz uma viva esperança. 4. E ele me regenerou também para quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, que não murcha, não se deteriora, reservada no céu para vós outros. Então Deus te deu nova vida para que você tenha uma viva esperança, uma herança que está guardada para você, que não se deteriora, reservada. Agora o 5, vocês que são guardados, vocês são guardados, não é vocês guardam-se a si mesmos, vocês são guardados pelo poder de Deus. Agora olha que interessante, mediante a fé. Deus guarda você para essa herança que Ele preparou para você, mediante a fé. Quem tem fé? Você que tem fé. Não é Deus que tem fé, é você. Mas Ele guarda mediante a fé. O instrumento que Ele usa para que você persevere é a fé. Ele te guarda por meio dela. Então veja, há um trabalho em conjunto aqui. É Deus que faz. Só que Ele faz por meio de um instrumento em você, chamado fé. Por isso que há exortações: permaneçam na fé. Permaneçam. Ele está nos guardando por meio dessas exortações, para que nós permaneçamos para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então é um texto interessante para nos mostrar esses dois braços da perseverança. Ele nos guarda para que nós perseveremos na fé. Ele nos guarda e nós perseveramos na fé.
Seguindo, Deus nos preserva e nos exorta a perseverarmos. Há uma sinergia, um trabalho junto aqui, tá? É a ação de Deus por meio da nossa ação. Não há problema em falarmos disso, dessa sinergia, tá? Nós sabemos que os calvinistas ou os reformados são monergistas. O que significa isso? Trabalho de um só. Mono é um e ergo, em grego, é trabalho. Você já fez teste ergométrico? O que você faz no teste ergométrico? Você corre, né? Você trabalha, é isso. Então, a salvação é monergista, é um que trabalha. Mas há aspectos da salvação e no processo, há um trabalho nosso, sempre debaixo do trabalho dele. Mas há um trabalho nosso de perseverança, porque há exortações à perseverança. Há uma ação humana aí. Por exemplo, aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma exortação para que nós perseveremos. Sempre tem isso na Bíblia que você pense, mas eu tenho que ficar firme. Percebe que não é a perseverança dos santos não é uma doutrina de desleixo, relaxo por causa da segurança. É uma doutrina de persevere, Ele está me guardando, firme, vamos lá, não vamos vacilar, perseverança. Olha só outro texto, se vós permaneceres em mim, aquele que permanece em mim. Aí a gente pode aplicar um versículo novo, né? Naquele que a gente entende que pelos frutos conhecereis a árvore, né? Okay. Você pode jogar nesse versículo, né? Nessa perseverança, olha, está perseverando, então está dando fruto. Então, pelos frutos se conhece a árvore. É uma evidência de quem ele é. O fruto, a raiz foi mudada, o fruto é novo. O fruto de perseverança é uma evidência de que você é um verdadeiro crente. Mas isso não isenta você de ter exortações, de persevere. Ser fiel até a morte em Apocalipse. Lembra das cartas? Seja fiel. Não desanime. Não abandone. Até que, mesmo quando for exigido morte, seja fiel. Tá? É importante. Então, há exortações à perseverança. Isso não anula que o Senhor nos guarda e nos preserva. Mas, claro, há uma preservação dada por Deus. Nós vimos tantos versículos disso, né? João 10. Eu chamo as minhas ovelhas. Eu nunca vou abandonar as minhas ovelhas. É o pastor falando. Ao mesmo tempo que ele fala, elas são minhas, ninguém tirará da minha mão. Ao mesmo tempo que ele dá essa certeza, nós estamos chamados. Ei, persevere. Fique firme. As coisas não se anulam. João 17, Jesus na oração sacerdotal, ele disse, ele ora para que nenhum deles se perca, e nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, Judas, que foi determinado para isso. Então ele orou para que nenhum se perdesse. Olha só o trabalho de Jesus preservando os seus. Ele que preserva. Romanos 8, nós vimos lá, né? A corrente de ouro, os verbos do passado, aquele que ele amou, predestinou, chamou, justificou, glorificou. É ele quem é uma preservação dada por Deus. 1 Coríntios 8, ele vai nos confirmar na fé. Ele vai nos confirmar na fé. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Vai levar até o fim essa obra. Quem começou vai terminar. Preservação por Deus. Mas seja fiel. Persevere. Perceba, isso daqui, essas exortações são a forma de Deus fazer com que nós sejamos preservados. Isso não nos dá espaço para a vida relaxada de santidade ou de abandono. Sou salvo mesmo. Como eu disse, é um espantalho, é uma deformação, infelizmente, que se fala do calvinismo. Você é salvo mesmo, pode pecar à vontade e viver como quiser. Nunca foi dito isso por parte do calvinismo. E lembra que o Espírito Santo é o selo. Vimos esse versículo semana passada. Quando nós somos salvos, lembra a economia da Trindade? O Pai elege, o Filho conquista na cruz, morre na cruz, expia o pecado, o Espírito aplica. E essa aplicação do Espírito, ele habita em nós. Deus chama ele de selo. Está selado. Um dia ele vai voltar, Deus vai voltar para buscar aqueles que têm o selo, que são dele. Lembra que o selo naquele contexto tinha um anel
colocava cera e o rei ou o imperador fixava a imagem dele. É meu, o que está aqui é meu, tem a minha autoridade, eu sei de quem é, tem o selo. Deus faz isso com os seus. Quem é o selo de Deus em nós? O Espírito que aplicou essa salvação em nós. Entendeu? Pastor Guilherme, eu lembro que quando eu era da Assembleia de Deus, era muito engraçado porque a ênfase sempre está na responsabilidade. A maioria dos sermões que é pregado envolve sempre a responsabilidade da pessoa que ouve. Então as pregações são sempre enviesadas com a responsabilidade humana. Você precisa fazer, tanto é que a forma argumentativa das pregações, as oratórias, tudo mais que é construída, é sempre num tom meio que acusatório, de expor a pessoa para que ela se conscientize disso. Quando você vem para uma linha reformada, você não tem essa ênfase, porque a ênfase é na soberania de Deus, na graça, tudo aquilo que nós conquistamos sem merecimento. Então, quando você vem de uma linha pentecostal para uma linha reformada, você cai no início do processo da igreja reformada, você cai meio que num espanto. Você fala, nossa, as pessoas aqui não são assim, as pessoas aqui não fazem isso, não. Você começa a julgar a partir até de um histórico passado seu, né? Só que quando você vai passando o tempo, e a ênfase das pregações não são de acusar ninguém, não são de expor ninguém, são através de consciência. Olha, Deus faz, Deus é, tudo isso nós sabemos. E há um certo comodismo da nossa parte, porque você vai relaxando sem você perceber, porque a ênfase da pregação calvinista não é expor, é conscientizar. Eu acho que poderia até ser mais, claro que sem o exagero, sem passar do que a Bíblia passa, mas eu acho que talvez pode faltar em algum momento talvez sim, mas eu penso que nossa conscientização de que é pela graça, Deus está te preservando, só que tem exortações claras, persevere. A minha pergunta para você é justamente nesse sentido. Você não acha que talvez nós, como igreja reformada, temos que ser expostos mais à responsabilidade? Olha, se você ler os puritanos, você vai levar tapa na cara o tempo todo. Se você vê a literatura reformada do século 17, 18, é muito chamado à santidade. Muito, mas muito. Talvez isso possa ter se perdido, sim, um tanto. Mas isso seria um erro dos reformados. O que nós precisamos entender é que a Bíblia tanto coloca a soberania de Deus, quanto a responsabilidade humana e a exigência por vida de santidade, exortação. Não é um histórico reformado ser assim, não é. Talvez, como eu disse, pode ter uma falha é muita evidência, muita ênfase na soberania. Isso pode ser uma falha, porque eu não posso dar ênfase em uma coisa que Deus também deu ênfase em outra. A questão é a gente ser equilibrado e dizer o que a Bíblia diz. Leia os puritanos, leia os reformados, leia Calvino sobre santificação. Você vai ver que é muito forte isso, chamado abandone vida de pecado. É muito forte, historicamente os reformados são muito fortes nisso. Davis. Não, eu ia falar que na verdade tem da igreja reformada, lá também era mais exortativo. Vai muito, acho que, do perfil da igreja, né? Quem você falou, é bom ter um equilíbrio. Talvez o pastor, então não dá para generalizar. O pastor reverendo Amós tem um estilo mais exortativo. O Amós é muito exortativo, né? Quem lembra do Amós? Na quarta, o reverendo Francisco também tem uma forma mais exortativa de pregar. O nosso pastor e você são mais equilibrados, né? Prega o evangelho, prega biblicamente, nos manda pregar, né? Nos manda pregar, mas acho que é muito do perfil. Quando você fala realmente dos puritanos, você fala, você leva umas coisas de John Piper, Paul Washer, só tapa na cara. Paul Washer, o John Piper também, vai muito do estilo. É errado, nossa igreja não falando isso. Sim. O perfil, seu perfil. Mas assim, pastor, eu estou pregando em um texto, que o texto exige que eu chame a perseverança, eu tenho que pegar o texto. Se o texto está me chamando a exortar a igreja, eu não posso falar, pessoal, é meio pesado aqui, fiquem tranquilos, tá? Deus é a graça.
Não. Não, o texto está falando. Eu prego o texto. Então, eu não posso amenizar o que Deus não ameniza. Se ele está falando aos coríntios lá, está sendo duro, eu tenho que pregar um texto, a palavra. E o texto está me dizendo, seja duro. Deus foi duro aqui, porque precisa. A carta aos Hebreus inteira é dura, porque assim, vocês querem abandonar? Presta atenção, hein? Porque não vai ter volta. Ou senão eu faço errado, misturo os textos, né? Estou pregando sobre essa exigência de santificação aqui, por isso está falando sobre isso. Mas deixa eu trazer uma coisa mais leve aqui junto com isso. Onde abundou o pecado, esperando a graça. Vocês não saírem daqui também tristes. Não, às vezes a gente precisa sair daqui desnorteado mesmo, porque é assim que Deus nos preserva, por meio de exortações. Então é preciso, talvez em alguns pastores, não sei, eu não conheço todo, mas em geral pode ter sim de fato caído uma exigência, se você for comparar com os puritanos, certamente, mas é preciso voltar, é preciso ter esse equilíbrio, dizer o que a Bíblia diz. Não dá para ser leve, que Deus não pegou leve. É preciso isso, tá? Mas vamos seguir. É importante assim, ó, o que nós queremos dizer aqui, como nós afirmamos que a fé que tem que perseverar até o fim, é que nós nunca chegaremos ao ponto de renunciar a Cristo definitivamente, tá? E perseverar na fé é importante isso. Às vezes o Adilson levanta isso que é legal. Não significa que nós não passamos por tempo de dúvida. Isso entra em outro assunto, que é certeza de salvação, mas há momentos de dúvida em nós. E isso acontece com verdadeiros crentes, sim. Isso acontece. Você fala, puxa, não sei. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Que isso, rapaz? Você é crente? Eu sou falho. Eu estou muito balançado essa semana. Acontece com verdadeiros crentes isso, tá? Mas isso tem que nos levar a pensar e a ter a certeza de que, se eu sou um verdadeiro salvo, o Senhor vai me preservar. Porque é Ele que finalmente me preserva, segura na minha mão, tá? Importante isso. Lutamos contra pecado, é uma realidade às vezes a gente perder batalhas contra pecado, estar mal. Isso não significa que você é um falso crente. O pecado está aqui presente, é uma luta para sempre. Isso aconteceu muito na vida de Jó, né? Você percebe Jó passando todos aqueles questionamentos, né? Aquela luta lá, mas no fim a frase final dele foi justamente o que a gente está pregando aqui, né? Eu sei que ele vive. E tipo, no fim se levantará. No fim se levantará. Ele tem certezas, mas nessa certeza que ele tem dúvidas às vezes. Não é simples. O Nicodemos tem um textinho também na internet que ele fala: a maioria das vezes você vai orar e parece que não tem ninguém do outro lado. Você vai ler um texto e aquilo parece que não entra em você. O segredo é você continuar. Continua. Ore até ter vontade de orar. Nessa né? situação, quando você acha que não foi ouvido por ninguém, que você está falando e aquilo. Mas é isso que o pecado. O segredo é perceber. Mas você sabe que o pecado traz essa sensação em nós. A sensação de que, eu não sei. A sensação vai contra o que você sabe. E aí está o problema. Você anda pelo que você sabe ou pelo que você sente? Muitos de nós andamos pelo que sentimos. E quando você começar a andar pelo que você sente, é um perigo. Porque você é muito inconstante. Você me conhece, eu conheço, porque você é um ser humano igual a mim. Eu também sou inconstante. Se a gente for andar pelo que a gente sente, você não vai ter certeza nunca. Por isso que a gente tem que parar, pegar Romanos 8 e falar: se Deus é por mim na salvação, não tem ninguém que é contra mim. Essa certeza tem que me dar o meu sentimento. E aí eu alinho as coisas. Quando Eva foi tentada, ela foi pelas percepções dela, pelo que ela achou agradável, e não pelo que Deus disse. É verdade, parece bom. O sentimento tomou conta, a razão foi para baixo. O que ela sabia foi para depois do que ela sentiu. Caiu. Precisamos
Temos que ser guiados pelo que a gente sabe. Convicção. Convicção de fé. Eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel. Eu sei que ninguém, nada pode ser contra mim. Eu sei que nada me separa do amor de Cristo. Eu sei, apesar de estar sentindo isso hoje. Eu sei. Adilson, depois dele. Você disse um negócio aí que realmente faz sentido. Em muitas igrejas por aí, os mensageiros que tem, ele evita falar de uma exortação. Aí eu vou ferir o coração dele. Se eu falar isso aqui que está no texto, você tem que ferir. Sem dúvida. Porque muitos oferecem aquilo que o homem quer e não que o homem precisa. Isso. Exatamente. E às vezes... Isso é marketing. E às vezes Isso é assim, marketing. nós nessa sociedade que nós estamos depois de uma revolução afetiva aí, né? Tudo eu tenho que gostar, tudo tem que ser bom para mim, agradável, né? Isso está nos jovens e tem uma geração sendo formada assim, tem que ser tudo agradável. Nós confundimos o bom com o agradável. E nós não podemos confundir isso. Coca-Cola é agradável, mas não é bom. Tomar vacina não é agradável, mas é bom. O problema é que a gente quer bom e agradável sempre. Então a gente quer uma igreja que seja agradável e que não me cutuque. Isso não é bom, apesar de ser agradável. Esse é o problema. Muitas vezes a exortação não é agradável, mas é boa. Quem é pai aqui sabe, gente. Né? Você vai disciplinar seu filho. Não é agradável para ele, mas é bom ou não é? Claro que é, mas não é agradável. O problema é que muitos pais de hoje estão criando seus filhos com base no que é agradável só. Se não gosta, eu não vou fazer. Não é bom para ele, apesar de ser agradável. E isso não pode estar na igreja, porque Deus, na palavra, fere a gente. Tem muita coisa que não é agradável para a gente, e não vai ser mesmo. Mas é bom, porque forma caráter, porque nos exorta, nos chama, nos tira do caminho ruim. É isso aí, Davis. O que eu aprendi aqui, quando eu vim da igreja, é que a gente não tem o peso do legalismo, né? Isso, de fato, isso é uma diferença. Isso é que eu acho interessante, porque lá era realmente imposto, empregado, legalismo para benefício, né? Era uma soma. Você ali, tem o favor de Deus pelo que você faz. Obedecer, e aí a frustração é porque nós não obedecemos. E aí você cria hipócritas. Exatamente. E aí você se perde muito nessa, se perdia muito e uma pressão muito grande. Será que eu sou crente? Deus não vai ouvir a oração que eu peguei hoje. O Espírito Santo de Deus será na minha vida agora. A gente ouvia isso. Né? A gente ouvia, e isso era um peso muito grande. Já teve coisas assim em retiros, um apavoro coletivo entre os adolescentes e jovens, né? Até Medo, hoje, né? Um medo e ficar à noite, um jovem andando lá falando, foi um negócio muito horrível, porque houve uma dúvida muito grande. Ele até chegou na minha irmã e falou: será que eu sou salvo? Eu fico com um pavor tão grande. E isso é um pavor que eles têm, alguns têm realmente, né? Não, eu final mentirinha, já era, não sou salvo mais. Então esse peso que é imposto pela pregação em cima do legalismo é muito grande. Como é que vive assim, né? É difícil. Você para ser crente, você tem que pegar o ano todo. E quem que pega? Pois é, então, tem tantos erros aí, porque é uma redução do que é pecado, porque pecado é pecadão, geralmente. Isso. Né? Você ser vaidoso ou orgulhoso não é pecado. Pecado é você cometer um ato muito grave. Mas o teu orgulho, percebe? Então, assim, é uma redução do que é pecado. E até o tratamento, né? Eu vim aprender o que é disciplina aqui, a disciplina bíblica, né? Quando algum jovem, algum homem, irmã, eram disciplinados, era meio que assim, ele tratava inteiro, virava a cara, não dava paz do Senhor. Assim, né? Olha lá, você vê que coisa horrível. Aqui a disciplina bíblica, mas disciplina de você cuidar, de dar amor, de exortar sim, mas com amor. É preciso, sim. É preciso, né? Como ele falou, a ferida, às vezes você tem que tocar Tem mesmo. que tocar mesmo. Passar o mesolate, né? Espiritualmente falando. Deixar arder. Deixa arder mesmo, depois vai criar Porque caráter. é bom. Porque é bom, né? Não é Mas agradável. a gente via, eu vejo até com os amigos, às vezes, escutar, fulano fez tal coisa e é massacrado, porque eles vivem nesse regime religioso. Eu colocava
uma bermuda de irmão na igreja que ele não dava paz do Senhor para mim, quando mais de bermuda. Chega nesses absurdos, né? Chega nesses absurdos. Só que se tiver de calça, realmente ali com a barba feita, certinho, não poderia receber a paz. Difícil. Então é difícil, né? Coisas que eu passei. Então eu gosto demais dessa. E às vezes esse legalismo é legalismo religioso. Assim, Religioso. É o legalismo humano, pastor. Eu vou tratar isso hoje à noite. O sermão vai ser exatamente sobre isso, sobre tradições humanas que prevalecem sobre a palavra de Deus e trazem oposição e desprezo. Vem à noite. Vamos lá. Pastor, tudo bem, entendi, ok, mas e aquela pessoa que saiu da igreja? Perdeu. Não tem exemplo na Bíblia de pessoas que professam a fé e se afastam, né? A gente tem que considerar, irmão. Sim, tem exemplo na Bíblia de pessoas que faziam parte e se afastaram. Você deve conhecer pessoas assim. E você pensa, perdeu a salvação. Né? O que a gente tem que considerar aqui é que nós não vemos o coração. Apenas o Senhor conhece, né? Uma piedade, uma religiosidade externa pode esconder um coração não regenerado. Pode sim, né? A profissão de fé de alguém aqui na frente pode ser aparente apenas. Nós não conhecemos o coração. A gente conhece até onde a gente pode, né? A pessoa vai até o conselho faz perguntas a ela. O que a gente pode conhecer, a gente pode, mas o coração nós não conhecemos. Se é de fato um salvo. Por exemplo, um cooperador de apóstolo pode ocultar um coração que ama o mundo. Demas me abandonou, disse Paulo, porque ele amou o presente século. Demas era cooperador de Paulo. E Paulo, quando escreve a Timóteo, fala, sabe, Demas me abandonou. Ele amou o mundo. Cooperador de apóstolo. Você imagina? O cara andou com Paulo. E acabou. Não é isso. Tá? Outros, Himeneu e Fileto, que vai ver esses textos, se desviaram, enganaram pessoas. Tem lobos no meio de ovelhas, Mateus 7, né? Lobos vestidos de ovelha, né? Tem joio no meio do trigo. Seriam esses exemplos de perda de salvação? Seriam esses eleitos, porque em Cristo morreu, chamados e então perderam? Essa questão. Se um verdadeiro crente pode perder a salvação. Então, antes de a gente entrar em exemplos bíblicos aqui de objeções, a gente tem que afirmar que um verdadeiro crente não pode perder a salvação. E é isso que a gente vai defender olhando as objeções, tá? Bom, uma primeira objeção, aqui é mais argumentativa, tá? É que a doutrina leva à licenciosidade e ao relaxo moral. Como já falei, tá fácil da gente identificar isso, né? É salvo para sempre, então relaxo moral, licenciosidade, né? O que eles dizem? É uma doutrina que dá aval para ser descuidado, para parar de lutar contra o pecado, uma mornidão espiritual, né? Uma vez salvo para sempre, então está tranquilo. Qual é a nossa resposta? Lembra de Romanos 6, que é o texto chave para a gente responder isso. Romanos 6 nós vamos pecar mais, porque a graça é maior? De modo nenhum. Porque você esqueceu que você morreu para o pecado? Esse é o argumento de Paulo. Não é um medo legalista, é quem você é. Quem você é? Alguém que morreu para o pecado. Você vai ficar pecando? Então parece que não houve transformação. Alguém que quer e gosta e continua a viver no pecado. Não houve transformação. É diferente de você, para com isso e vai perder a salvação. Quem você é? Me conta aqui, o que Cristo fez na sua vida? É diferente essa abordagem. É um estado de consciência, não de condicionamento. Consciência de quem eu sou em Cristo. Eu morri para o pecado. Irmão, então se você morreu para o pecado, por que você está vivendo assim? Obrigado, amigo. Por quê? Vamos ver aqui Romanos 6. Você não pode viver nessa prática porque pode quem você é. Você morreu com Cristo. E os textos que a gente vê na Bíblia, né, que anteriormente falam sobre a certeza da salvação, a perseverança dos santos, porque Deus conquistou isso para nós. Logo em seguida, muitos deles já falam sobre a santificação. O próprio texto que você leu aqui de 1 Pedro, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, fez todo, né? Deus fez toda a obra para uma herança incorruptível, sem mácula, Ele fez reservada. Aí logo em seguida ele já fala sobre a santidade da vida.
Por isso, cingindo o vosso entendimento, Sejam sede sóbrios. sóbrios, esperar eternamente na graça que você está sendo trazido à revelação. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões. Quer dizer, Percebe? os textos, eles... Perfeito, é uma questão de identidade. Geralmente as cartas de Paulo, as cartas são assim, doutrina primeiro E depois, e vida depois prática. vida prática. Ou seja, olha a ordem. O que Deus fez, por isso, viva assim. Então, quando a gente vai exortar o irmão, quando a gente vai chamar o irmão, irmão, olha o que Deus fez por você. Você vai viver assim? Essa é a estrutura da maioria das cartas. O que Ele fez por nós e agora como nós devemos viver por causa do que Ele fez. Como é que os 10 mandamentos foram dados? Como é que começa? Eu sou o Senhor que tirei vocês do Egito. Agora, olha o que eu fiz por vocês e obedeçam. Não começa, me obedeçam e então eu vou tirar vocês do Egito. Não é assim a ordem. Não é assim a ordem das cartas também. Efésios, olha o que Deus fez na salvação, a trindade. Colossenses, Ele é o cabeça, Ele é o primogênito. Agora, vivam em conformidade com quem vocês são. É uma questão de identidade, tá? Então, a Bíblia não ensina que nós podemos relaxar. Está na nossa resposta, Romanos 6. E ela ensina que Deus não nos preserva a parte da nossa vigilância. Quais são os meios de graça? Oração, meditação. Deus nos preserva usando isso. Como eu sempre digo, você vem aqui na igreja, talvez você leva um tapa na cara, é um sermão. Nossa, pastor, eu precisava ouvir isso. É assim que Deus te preserva. Por meio de disciplinas, vindo da palavra. No culto, você canta uma música e tem uma frase, ela fala: nossa, como eu precisava ouvir isso. No culto, uma leitura na liturgia, no momento de oração. É assim que Deus preserva, são os meios que Ele faz isso. Não é mágica. Você está na rede, está tranquilo, Deus vai me preservar. Persevere, congregue, ore, medite. É assim que Ele nos preserva. Eunice, depois a Ângela. Tem crente que ele fala que se converteu, anda no caminho de Deus, ele julga outros cristãos, né? Julga até o próprio irmão que está do lado, mas continua fazendo falcatrua, falando palavrão, entendeu? Não aqui, mas lá fora. Então, Bom testemunho. como eu disse, é no mínimo um mau testemunho. Se é um verdadeiro crente ou não, nós não podemos saber rapidamente assim. É no mínimo um mau testemunho, no mínimo. No mínimo alguém que está andando em desconformidade com o que diz crer. Mas eu não posso, de forma rápida, dizer, não é salvo. Talvez, se alguém membro de igreja, ou que vive nessa vida há muito tempo, são boas evidências de que nunca foi salvo. Mas que diz, Ele é um novo homem de verdade. a tendência é que isso vá Deixa, né? sendo deixado. Isso mesmo. Ângela. Aconteceu uma coisa comigo essa semana passada. Às vezes as pessoas falam assim, eu sou salvo, então eu posso fazer o que quiser comigo. Não. Aí eu falei, não, o Espírito Santo ele está com você, ele não vai deixar você fazer Isso é o Espírito Santo. Aí eu tive um problema semana passada e eu estava errada. Aí eu estava com raiva, tudo bem, quando foi segunda-feira, esse pastor que me evangelizou, ele me manda todos os dias um versículo e a pregação. Incrível, mas falava tudo que tinha acontecido. Você precisava comigo. ouvir, né? Tudo que eu precisava ouvir. Aí eu falei para minha cunhada, Beth, olha só, como que ele sabe? É o Espírito Santo. É assim que Deus nos preserva. É. Na quarta-feira aqui no estudo foi Davi e Golias, e o irmão falou que queria falar comigo depois do estudo, uma conversa particular. Eu falei, tá bom, a gente conversa rapidinho. Aí deu o estudo e ele falou, pastor, não precisa mais. O Senhor me falou tudo comigo no estudo. O Senhor, não eu, o Senhor. O texto foi esclarecedor para o que eu precisava conversar com o Senhor, não precisa falar. Louvado seja Deus. A palavra é o meio. E gente, eu não vi aqui falar, esse que o Senhor diz ali todo. Não, vamos abrir o texto. Vamos explicar o texto. Deixa que o texto fale. É o texto que fala. Eu só sou o porta-voz do texto, só isso. Tá?
Então o verdadeiro crente é nova criatura. Então se você acha que perseverança é relaxo moral, então parece que não tem uma nova criatura aí. Você foi mudado mesmo? Acho que não é muito coerente, né? Porque você começa a se sentir mal. É esperado que o crente se sinta mal em viver em licenciosidade. É incoerente. É incoerente. Uma vez um jovem falou com o pastor Paul Washer, o pastor batista dos Estados Unidos, assim: pastor, eu não sei se eu sou salvo, eu tenho dúvidas e tal. E aí falou, mostrou texto, mostrou. Nada. Aí o pastor falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui, vamos para um lugar de perversidade. Vamos lá, vamos acabar, vamos... Não, pastor. Por que não? Não. Se sente mal. Vamos lá. Não, pastor, que é isso? Aí já se sente mal em fazer o que Deus não se agrada. Não com legalismo, mas a consciência. Então você é a nova criatura, tá? Essa doutrina não leva à licenciosidade moral. Não é bíblica. Aí volte na sessão anterior. Tem 21 versículos para dizer: é bíblica essa doutrina de perseverança, não se perde salvação. Isso é rápido, tá? Uma objeção interessante e muito séria é: pastor, eu não concordo que não se perde. Sabe por quê? Porque na Bíblia tem alerta de se deixar a fé, você vai se perder. Se tem alerta, tem possibilidade. Essa é uma objeção mais trabalhada, interessante. O que é apostasia? É deixar a fé, é abandonar a sua confissão. Você tem texto, por exemplo, Colossenses: se vocês estão em Cristo, se permanecerem, os condicionais, lembra? Se, então se tem isso, tem possibilidade. Esse o argumento da carta toda aos Hebreus. Olha aí, eu vou ler rapidamente Hebreus 2:1, que é interessante. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A objeção: se há possibilidade de desvio, então a possibilidade de perda de salvação, tá? São essas advertências, segundo a doutrina arminiana, são uma prova de que é possível, porque tem advertência. Qual é a nossa resposta a isso? Que é uma boa objeção essa aqui, havemos de concordar. Deus guarda o seu povo da queda usando as advertências. É uma forma de Deus nos preservar. É dizendo: ei, permaneça. Percebe que não é está seguro, não tem nem mais o que falar que está seguro. Não é assim. As advertências são meios para Deus nos guardar. O verdadeiro crente vai revelar que a sua fé é verdadeira se ele continuar a crer. A advertência serve para isso, para nos incentivar a continuar, não abandonando o que nós ouvimos, conforme aqui Hebreus 2:1, sem nos deixar levar pelos erros. A ênfase aqui desses textos é sim a responsabilidade. Então, se eu for pregar um texto desse, vou dizer: irmãos, se você tem a verdadeira fé, evidencie isso. Não deixe que o mundo te leve. É um texto exortativo, sem dúvida, mas é isso que Deus usa para nos guardar. Ele segura a nossa mão assim: ei, fica aí, atenção, tem perigo, não vai por esse caminho. É o meio que ele usa. O ponto aqui é que a perseverança não é automática, sem o uso de meios. Nós permanecemos na fé por meio dos alertas, dos perigos. As advertências então nos estimulam a vigiar, a ter dependência de Deus, né? 1 Coríntios 10, Paulo dá exemplos de israelitas que caíram, e ele usa isso para falar: tá vendo esses exemplos? Fique esperto, não vacile, não desanime, não relaxe. Tem exemplo lá de Israel, que nunca foram verdadeiros, mas estavam no meio do povo e abandonaram, tá? Então essa é a nossa resposta. O verdadeiro crente vai revelar essa fé ao crente. Então eu usei os mesmos textos aqui. Vou abrir Colossenses 1, porque só para vocês ouvirem esse texto aí, é importante. Colossenses 1, 21 a 23, né? Olha só.
E a vós outros também, que outrora, que antes eram estranhos e inimigos do entendimento pelas suas obras malignas, agora, porém, Deus os reconciliou no corpo de sua carne, na carne de Cristo, não vos deixando afastar, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha o 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste, que foi pregado. Percebe? Olha só, vocês eram inimigos, contrários a Deus no seu entendimento, vocês faziam obras más, mas vocês foram reconciliados em Cristo, para que Ele apresente vocês inculpáveis, se é que vocês permanecerão na fé, se é que vocês permanecem na fé. Olha o chamado. Vocês foram reconciliados, então isso é, permaneça. Se você foi reconciliado, permaneça. Não se deixe afastar por outras coisas. Esse é o meio que Deus nos guarda. As advertências são para Ele nos preservar mesmo. Então a ênfase aqui é responsabilidade, a perseverança. Casos reais de apostasia. Parábola do semeador. Lembra? O semeador saiu a semear. Tem vários solos, não é? Parábola dos solos, né? Há pessoas que demonstraram fé temporal, mas que nunca teve raiz. Lembra? Caiu em uma terra cheia de pedra. Não criou raiz. Morreu. Não teve raiz. É um caso de pessoas que podem ser religiosas, mas nunca tiveram raiz. E se perderam. Tá? Então, a parábola do semeador não fala de perda de salvação, fala de diferentes tipos de solo. E há diferentes tipos de solo em que não foi criada raiz, foi simplesmente algo externo, exterior, religiosidade, mas nunca houve mudança. 1 João 2,19, olha só. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Essa aqui já é a nossa resposta. Por que alguns, de fato, apostatam? Demas lá, que amou o presente século, e Paulo fala, ele me abandonou. Himeneu e Fileto, que eram cooperadores comigo, mas se desviaram, passaram a ensinar coisas erradas. Por que aconteceu isso? A nossa resposta é 1 João. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido, nunca teriam deixado. Então o fato é que eram verdadeiros. É esse o ponto. Apesar de parecerem, tá? A fé dos que saíram nunca foi genuína fé. Os que perderam nunca tiveram, apesar de aparentar. No Antigo Testamento, lembra que Paulo fala que os descendentes de Abraão nem todos eram israelitas. Não é porque você faz parte do grupo que você é de fato um do grupo realmente. Isso aconteceu com Israel. Nem todo de Israel é um verdadeiro israelita. Tá? Lembra? Tem joio no meio do trigo. Importante isso. E aí os textos mais usados para defender a perda de salvação. Aqui estamos na objeção. Tá? No caso da apostasia, se torna difícil você convencer uma pessoa se ela, e até pelos textos, se ela entende realmente que o termo apostasia, né? Aí é questão do termo, definição exata do termo, né? Ela entender que apostasia realmente é perda da fé verdadeira. Porque muitos entendem assim, que apostasia é perda da fé verdadeira. O termo. Então, quando fala na Bíblia apostatou da fé, a pessoa está entendendo. Então era a fé verdadeira. Aí é complicado, é difícil. Mas tem muita gente que entende assim. Mas o ponto é que, ainda que seja a fé verdadeira, o corpo doutrinário verdadeiro, a fé da pessoa não era verdadeira, ela nunca foi transformada verdadeiramente. No Calcínio eu quero terminar, senão... Pastor, a Israel de Deus hoje é a igreja. Igreja. Mas a igreja é invisível. Invisível, que só ele conhece. Claro aí. Isso. Só ele conhece. A igreja visível tem muito, você já deixou bem claro aí, tem joio no meio do trigo. A igreja visível, nós não conhecemos quem é a igreja invisível dentro da visível. Tem joio no meio do trigo. Cair da graça. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifica todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei.
de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Por que isso aqui, apesar de usado para defender a perda de salvação, nós não entendemos como perda de salvação? Porque se refere aos crentes lá da Galácia, a região, que estavam querendo seguir ritos judaicos para então serem salvos. Tem que circuncidar, senão não vai ser salvo. Tem que guardar o dia tal, o alimento tal, não pode comer, senão vai ser salvo. Aí Paulo fala: vocês querem cumprir isso para serem salvos? Então a graça para vocês não vale. Então cumpram a lei. Quero ver. Impossível. Vocês estão desprezando a salvação pela graça para tentar conquistar a salvação pela obediência. Percebe que é uma exortação, vocês estão vendo errado a salvação. Não é uma perda de salvação, é um chamado a: vocês querem cumprir a lei para serem salvos? Então a graça está fora. Cumpram. Não dá. Ninguém consegue. Tá, Miris? Nem todo cristão salvo significa que ele é um cristão reformado. Sem dúvida. Temos Sem dúvida. cristãos salvos Em outras linhas teológicas. linhas teológicas. Ok. Aí a minha pergunta é: tem muitos irmãos que fazem boas obras, até mais, né, se você for ver, até mais do que a gente. Boas obras você diz Obras. caridade em Não, geral? obras. Nós vamos ver irmãos de igreja pentecostal Tá. que talvez a motivação Ok. é uma motivação errada, mas se comparado a nós, eles são muito mais proativos no evangelismo, em missões, Ok. muito mais nas orações, né? Eles são muito mais, vamos dizer assim, animados Ok. que nós. Aí a minha pergunta é: perante Deus, mesmo esses irmãos tendo uma motivação errada, eles não terão suas obras reconhecidas diante de Deus? Olha, eu acho que a motivação é algo importante para ser pensado aí. Muitos podem fazer para ganhar favor de Deus. E fazendo, acabam fazendo o bem. O resultado é um resultado bom, apesar de o meio estar manchado. O meio que é a motivação. Ele faz como uma barganha, faz como uma motivação errada. Há pecado nisso, mas há um benefício que foi feito. Apesar de tudo, tem gente que está sendo convertida aí por pessoas que estão com motivação errada. Apesar de tudo, eu penso que se é um verdadeiro salvo, o Senhor tratará isso como um verdadeiro salvo. O Senhor não reconhecerá obras de não salvos. Agora, se é um verdadeiro salvo, pode ser até que esteja mal instruído, mal orientado, tem pecado no meio, mas penso que o Senhor, é difícil falar se o Senhor vai reconhecer a obra. A Bíblia fala que Deus nos dará uma recompensa. Sim, sim. Não há uma recompensa. Então, talvez essas pessoas entenderam, né, estão no Evangelho onde aquela teologia está sendo ali ensinada. Ele está aprendendo, mas para ele, talvez ele está aprendendo aquilo como se fosse o certo. Ok, e está fazendo. Mas ele faz porque ele sabe que ele terá uma recompensa. Às vezes ele não tem uma barganha nessa terra. Ok. Eu tenho conhecido Porque ele quer os amigos que fazem pela recompensa que ele vai receber. Ok, eu penso que Deus considerará. Lembrando que recompensa nas escrituras é só para salvos. Né? É só para salvo, né? Estamos falando de salvo, certo? Salvo, isso. Ok, eu penso que sim, David, Deus recompensará. Tá, então esse texto, ok. Vou terminar rapidinho. Retirar o espírito. Lembra que em Saul, Deus retira o espírito de Saul, né? E Davi pede para que Deus não retire o espírito dele. Qual que é o ponto aqui? É perder salvação? Não é. O Espírito Santo no Antigo Testamento tinha uma economia, tinha uma função. Qual era? Capacitação para um ofício específico. Saul foi capacitado para reinar. Qual era a evidência disso? Ele recebeu o Espírito, uma capacitação para uma tarefa, assim como Davi. Saul teve o Espírito retirado, ele perdeu a capacitação, a legitimidade de reinar. Davi, quando peca seriamente, ele pede: não faça o que o Senhor fez com Saul. Não é perda de salvação, é uma questão de capacitação para o ofício. Tá? E aqui o texto mais difícil, Hebreus 6, é impossível, pois,
que aqueles que uma vez foram iluminados, olha só, gente, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínio, a vergonha. Esse é o texto mais difícil, tá? Porque tem autores reformados que dizem, aqui está a descrição de um crente. Diante da perseverança. Mais difícil Diante da perseverança, né? É a objeção mais difícil de refutar diante da perseverança dos santos. Uma pessoa que foi realmente salva pode sair da fé e abandonar? Esse texto é o que mais diz. Parece que sim, tá? Mas esse texto é problemático também para arminianos, porque é impossível. Se o arminiano perde a salvação e pode reconquistá-la, esse texto não é o texto deles. Porque está falando, é impossível. E agora? É um texto difícil mesmo, talvez o mais difícil da Bíblia. Então, só vou terminar. Eu já dei essa aula sobre esse texto na perseverança dos santos, que eu tratei em soteriologia. Como eu faço parte do quinto ponto, eu vou trazer. Aparentemente eram crentes verdadeiros, mas não há menção da fé verdadeira. Não há menção de fé verdadeira. Não há menção de que foram regenerados, santificados e adotados. Já vou voltar ao texto. São comparados no versículo 8, se você continuar, aqui vai só até o 6, perdão. No versículo 8, que é o seguinte, eu vou mandar isso, você vem em casa com mais calma. No versículo 8 diz que eles são comparados a uma terra que produz espinhos, prontos para serem queimados. São distintos dos verdadeiros crentes, por quê? Porque aqui diz, aqueles que... E no versículo 9, o autor diz, quanto a vós. Então tem um público diferente, parece. Aqueles que, quanto a vocês. Então tem que considerar isso. O autor escreveu, aqueles e quanto a vocês. Amam o nome do Senhor. O versículo 10 diz que, todavia vós, amados, vocês amam o nome do Senhor. Vocês têm uma esperança certa, uma âncora da alma. O versículo 9 muda sobre quem se está falando, tá? Esses ilustram a parábola do semeador. Peraí que eu vou ler de novo para dizer isso. Isso ilustra o 1 João. Estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Testemunharam tudo. Ouviram a palavra, viveram. Mas Jesus diz, nunca conheci. Então, a conclusão que nós, rapidamente aqui, tá, chegamos desse texto, foi que o autor está dizendo com uma exortação a alguém que parecia muito, mas nunca foi, entende? É impossível para aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, participaram de tudo, tiveram a palavra exposta, sabem o que é, o que não é, viveram, entenderam coisas sobre a fé cristã, participaram da vida da igreja, do que o Espírito fazia na igreja, participaram disso, provaram a boa palavra de Deus. Os poderes do mundo vindouro, sabem como será o céu, sabem como será a volta de Cristo, participaram da alegria de fazer parte de uma igreja. Esses caíram, é impossível renová-los ao arrependimento. Aqui é uma apostasia de alguém que viveu tudo e falou, não. Quer um nome? Judas. Ele viveu tudo ou não viveu? Tudo ele viveu. Quando Jesus envia os 12 para... Judas foi curar, ele curou. Ele viveu tudo, mas nunca foi, de fato, um verdadeiro crente. Isso aqui é um exemplo dos que caíram, dados sinais exteriores. É uma ironia, né? Uma apostasia de quem não era. Isso, mas veja, é um alerta. Alguns dizem que é uma ironia nesse sentido. O autor está dando um exemplo para alertar a igreja, ainda que seja um exemplo hipotético, mas está dizendo, é isso que vocês querem? Vocês querem participar de tudo e dizer, quer saber? Não é isso. Então olha só, não volta mais.
É impossível. É uma ironia, é um caso hipotético para alertar a igreja do perigo de fazer isso. Pastor, e o verdadeiro sentimento de um eleito, nesse caso, vamos supor que ele suspeita que ele mesmo não seja, é ele se humilhar diante de Deus. Excelente. E pedir salvo. Senhor, me segura, porque é isso que o autor quer provocar no seu leitor. Um temor para que ele se achegue mais a Deus. E aquele que não tem... O autor quer provocar isso no seu leitor. A advertência é para isso, é para segurar o verdadeiro crente. Tá, ó. Eles davam sinais, eles testemunharam e confessaram a Cristo por um tempo, são os solos da parábola do semeador, tiveram experiência com fé, com a igreja, com o evangelho. Judas. Mas perderam o interesse, entregaram-se ao pecado, abandonaram o evangelho, apartaram-se da verdade, amaram mais o mundo, deixaram a comunhão. O ponto é, nunca foram. No Testamento pode colocar Saul como alguém que... A gente está estudando isso, né? Saul viveu tudo, ele viu o que Deus fazia em Israel, ele viu as ações de Deus, ele viu tudo e não obedecia. É um caso que pode ser emblemático, sim, do Antigo Testamento, né? Davi já alguém que criou para perseverança. Quando Natan foi lá falar com ele, ele falou: pequei. Saul nunca fez isso. Né? Então é isso, gente. Concluindo, nunca perderemos salvação, tá? Porque é a consequência lógica da tulipe. Tudo bem? É lógico isso. É a consequência lógica dos atributos de Deus. Ele é fiel, ele é soberano, ele é imutável, ele é onipotente, ele vai nos guardar. É a consequência da transformação decorrente no salvo. É a consequência da impossibilidade da lei de condenar você. Não há condenação para os que estão em Cristo. É a consequência da imutabilidade do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Você fala que pode se perder a salvação do verdadeiro crente, você está pondo em xeque soberania de Deus, amor de Cristo. É muita coisa para você pôr em xeque, né? E eu termino com esse texto. A importância deste lugar aqui, igreja local, para a nossa preservação. Olha só. Tenham cuidado, irmãos. Jamais haver em qualquer de vocês perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Gente, olha que interessante. Para terminar, cuidado, irmãos, para que vocês não tenham um coração de incredulidade e se afastem de Deus. Como é que Deus vai garantir isso em você? Vida de igreja. Exortem-se mutuamente. Está falando para irmãos. Irmãos, exortem-se mutuamente. Esse é o meio que Deus usa para guardar você. Exortação mútua na igreja. Quando você deixa de vir à igreja, de congregar, você deixa de ser preservado nesse sentido, exortado para permanecer na fé, ser animado a perseverar. Você perde muito, tá bom? Não para o percurso, aqui é muito grande, eu vou mandar lá. Aqui interessante, né? É possível perder a salvação? Bom, isso depende. Depende de quem te salvou. Quem salvou? Se foi Cristo que salvou, então é impossível. Pois ele assegurou que eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão, as ovelhas. Agora, se foi o outro que salvou, então sim, é possível perder a salvação. Se a salvação se perde, pode ter certeza, você vai perder. Pois você nunca vai ser bom o suficiente para manter. Vou mandar esse slide, tem uma página muito boa. E esse exemplo aqui que nos dá uma certeza absoluta, porque é muito bonito isso. Pensa, último exemplo. O pastor foi chamado para atender um membro idoso de sua igreja que estava bastante doente. Um membro doente. Quando perguntou a ele como estava se sentindo, o homem respondeu: sinto-me fraco. De fato, pastor, alguma vez estou fraco demais para orar e preocupo-me com isso. Estou com medo, com muito medo de que um desses dias eu esteja tão fraco que eu abandone a Cristo e me perca. O pastor então citou as palavras de Jesus em João 10, 24. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. O que nos mantém seguros até o fim, prosseguiu o pastor. Não é a força da nossa mão segurando na dele, mas a mão dele segurando a nossa.
Louvado seja Deus, pois Ele nunca vai te abandonar. É Ele que segura. É Ele que segura. Que consolo, né? Acho que eu vou abandonar. Ele que segura as suas ovelhas. E por meio disso, como é que Ele faz isso? Com exortações como essa. Fique firme. Deus abençoe a igreja. Pode parar para mim. Finalizamos o 5 pontos.